Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICO. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Segundo bimestre chegou, e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos. Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de desconto. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês. Eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem o crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. Olá pessoal, tudo bem? Aqui na loja MM Instalações a gente encontra com uma grande variedade em todo tipo de materiais elétricos e hidráulicos. Como também contamos com uma equipe especializada para fazer todo tipo de instalação elétrica e hidráulica em sua residência ou comércio. Vamos conosco conhecer mais um de nossos serviços? Uma parte de nossa equipe está aqui hoje realizando toda a troca de iluminação e tomadas do salão de Lisandra Cabeleireira. Para você de Icó e região que está precisando de fazer sua instalação com qualidade, procure a MM Instalações, Rua Francisco de Paula, 1367. Segurança e confiabilidade. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICO, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O sindicato na luta com você.
boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um programa Hora do Esporte, nesta quinta-feira. E vou começar aqui fazendo um pedido especial a vocês. Peço aí que sigam a gente nas nossas redes sociais, TV Princesa do Vale no YouTube, TV Princesa do Vale com 2L no Instagram e TV Princesa do Vale no Facebook, e também sigam o nosso Instagram, Hora do Esporte Cor. Queria aqui, né, deixar um abraço aqui para os nossos amigos aí que estão nos assistindo, né, meu amigo Alex Silva, Alex Boema aí, boa tarde, meu amigo Gilberto aí, boa tarde, aguardando o programa Hora do Esporte, lembrando que hoje retornaremos o racha do futebol lá na BB, certeza, Gilberto, e lembrando lá que a equipe da TV Princesa do Vale vai estar aí na BB fazendo essa cobertura dessa estreia aí do Racha do Barbosa no campo da ABB, né? Dedeu Cassimiro, um abraço aí a meu amigo Dedeu, Estevam Nunes, um abraço. William Brasil, boa tarde. Parabéns a Chico, parabenizando a Chico, né? Um sonho realizado por você e abrindo portas para os sonhos futuros. É isso aí, esporte é vida, com certeza. Meu amigo Remy, diretamente de Aratuba aí, assistindo aí o programa Hora do Esporte, obrigado. E agora sim, estamos aqui com o nosso convidado, Alexandre, professor Alexandre. Boa tarde, professor. Queria primeiramente agradecer por ter aceitado esse convite e gostaria que você falasse um pouco aí quem é Alexandre. Boa tarde, meus queridos e minhas queridas ouvintes da melhor de toda a região, a TV Princesa do Vale, né? Meu nome é Alexandre Moura Gomes, sou licenciado em Educação Física. Vim aqui de uma cidade bem pertinho, né? Cajazeiras, aqui na Paraíba, fronteira. Muita gente daqui do ICO estuda em Cajazeiras, termina até morando lá também em Cajazeiras. E eu fiz esse caminho contrário. Morava em João Pessoa, passei num concurso de 98, em 97 assumi o Estado, professor do Estado, em Baixio, que também chamo minha terra natal Baixio, porque meus avós são dali pertinho, um sítio que fica lá perto. Tenho tios, tenho primos lá. Então, quando eu morava em João Pessoa, que passei no concurso, eu assumi em Baixio. Passei 4 anos e me deparei com as coisas bem interessantes que aconteciam aqui no Ceará, a nível de estado, que era os jogos escolares. E na minha primeira participação, a gente já ganhou o handebol feminino, já quase ganhou o futebol, e foi daí que eu sou um apaixonado pelo esporte. Estudei a vida inteira no Diocesano, em Cajazeiras, e praticava voleibol, handebol. Tive a oportunidade de fazer o atletismo de uma forma mais profissional, mas ainda era muito jovem e não quis ir para a capital. E é isso, Alisson. Quem agradece sou eu. Esse espaço está aqui. É você, meu camarada. Nós somos colegas de profissão, né? Você também habilitado em educação física. Até fico lhe aperreando para você fazer as seleções, para você vir trabalhar com a gente, porque sei do seu potencial nessa área. E é isso. Aí recebi um convite para vir para o ICO. E aqui estou, passei 11 anos na CRED 17, né, que é a coordenação que abrange 7 municípios. ICO é a sede, Baixio e Palmirinho, Mari, Várzea Alegre, Cedro e o Mari. Né, são 7 municípios. E a gente fez muitos amigos e irmãos nessa nossa caminhada. Nas formações, nos jogos que aconteciam em Várzea Alegre, em Lavra, etc. E eu sou um apaixonado por educação física, só sei fazer isso. Mas acho também, vejo vertentes, muitas possibilidades na área da educação física. Eu acho que o esporte ele pode dar 1 milhão de oportunidades. Mas de tanto, às vezes, a gente sabe que nós tem bons profissionais e maus profissionais em todo canto, né? Tem médico, engenheiro, tem até aqueles caras que vão para a Lua também, que termina pegando até uma carona no foguete. Mas tinha uma coisa que me incomodava, que era achar que professor de educação física tem que estar a vida inteira numa quadra e com a bola na mão. E não é assim. O professor de educação física tem responsabilidade.
em fazer o aluno avançar com a leitura, com a escrita, no raciocínio. Eu sempre acho uma coisa, às vezes, isso é para qualquer pessoa, principalmente o professor não pode parar de estudar. Alisson, quem não lê tem dificuldade de escrever. Isso é uma coisa que é concretíssima. Eu às vezes vejo um texto da minha filha Gabriela. Gabriela sempre gostou muito de literatura e são textos riquíssimos, sem muitas repetições, sem muitas frases vazias. Mas a pessoa que lê, o aluno que lê, ele incomoda o professor de outra forma, porque o professor se prepara porque pode vir uma pergunta com argumentos, uma pergunta que talvez você tenha que se preparar para responder, senão você vai ser pego de surpresa. E isso não é bom. Mas sou um apaixonado pelo esporte, você também sabe que eu sou botafoguense, né? Mas, rapaz, não vou nem chamar de urubuzada, né? O Flamengo já, 2 vezes já, 2 derrotas, mas eu acho que a narrativa do esporte é entender exatamente isso. O esporte é como uma vida, é como uma grande escadaria, que às vezes você tem que recuar, mas você nunca pode desistir. E saber perder faz parte do processo, entendeu? Exato. Faz parte do processo. Então, o Botafogo conseguiu um êxito incrível ano passado, né? Ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Mas a gente percebeu que o time foi meio desmontado, né? Eu acho que os 2 melhores jogadores foram vendidos, e aí eu acho que a gente tem que se recompor. O Botafogo não tem muito interesse no Campeonato Carioca. Eu acho que a gente deveria repensar essa questão, principalmente para aquele eixo ali, Rio-São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, porque o pessoal está botando a garotada de 17 anos, 19 anos, então fica meio desinteressante, né? Mas voltando para a nossa educação física, aí passei no concurso aqui no ICO também, então eu sou das 2 redes, eu sou da rede municipal e sou da rede estadual. Então, Alisson, voltando para aquilo lá que me incomodava, aquela questão de olhar para a gente e ver uma trave, Não, aí eu disse, então eu vou criar um projeto que a gente vai trabalhar com outras coisas. E eu criei o Recrearte. E eu realizei, não consegui realizar o Recrearte no ICO, mas eu realizei o Recrearte em Cedro 2 vezes, maravilhoso. E realizei o Recrearte em Palmirim, em Baixio e em Umari. O Recrearte, ele tinha bola, mas a única bola que tinha era para fazer um boliche, certo? Brincadeiras mesmo, mas a gente trabalhava com dança, com teatro, com pintura, com enquete teatral, entendeu? E era maravilhoso, trabalhoso. Quando chegava no Cedro, que tinha 3 escolas, cada escola tinha suas equipes, fica mais fácil. Mas nas cidades como Baixio e Palmeiras e Umari, que só tem uma escola, então você tinha que formar 2 grupos. Vamos supor, uma equipe verde e outra amarela. E como as pessoas são competitivas. Isso é verdade. Quando chega lá na hora, meu Deus, eu acho que a gente tem sempre que querer vencer, porque a vida é assim, Tem hora que você... a riqueza dos jogos recreativos, dos jogos, né? É muito interessante. Então, com a criança, que ali a criança está passando por um processo de muita verdade, a criança é super verdadeira, então ali você tem que botar para interagir mesmo, entendeu? Tipo o seguinte, eu não vou nem citar biotipo, tem um menino que faz os 50 metros com 15 segundos. Você tem que aplaudir, porque ali foi o melhor dele. Mas você vai trabalhar para que ele faça pelo menos 13, 14, sempre respeitando o limite da criança. Aí tem um bambambam lá que faz em 11 segundos. Nem por isso você vai tratá-los diferente. Porque isso é perceptível, a criança percebe. E você tem que dar segurança para a criança. Eu já tive desafios, eu também fui coordenador regional do segundo tempo. Aí era uma região muito longa, eu tomava conta... Eu até digo assim, interessante que eu recebi essa crítica, né? Eu fui para um evento no Iguatu, aí uma pessoa lá perguntou, esse rapaz é de Fortaleza? Ele disse, não, é do ICO. Eu disse, vixe, o coordenador regional é do ICO? É. E eu tomava conta
do Icó, de Baixio, de Palmirim, de Umari, de Lavras, de Cedro, de Vaze Alegre, de Iguatu, de Acopiara, de Jucás, de Cariús e Quixelô. Todo mês eu tinha que ir lá, porque tinha muita coisa boa, tinha muito material esportivo bom, tinha fardamento, tinha tênis e tinha lanche, entendeu? E essas pessoas recebiam uma bolsa para isso. E como é difícil trabalhar com gente. É verdade. É muito difícil. Quando, às vezes, eu queria descobrir uma coisa, eu disse, aí, vocês saiam que eu quero conversar com as crianças. E a criança, ela é verdadeira. A criança mesmo que ele não queira, ele termina dizendo, olha, já faz 2 dias que não vem um lanche pra gente. Eu disse, não, mas isso está errado. Então, a gente tentava consertar, a gente tentava... E agradecer muito ao Icó. O Icó me recebeu de braços abertos. E eu acho que o maior presente que eu dei à Icó foi o Jume. Nós fizemos 1 década de Jume, 10 anos de Jume. E era maravilhoso. Eu sempre disse que a categoria que eu gostava mais era de 9 a 11 anos, que eu chamava a categoria dos pimpolhos. Porque os pais quem eram os torcedores. E como é mágico o esporte. Eu me lembro de um jogo lá no CSU, dessa garotada de 9 a 11 anos, que estava 6-0. E faltava 1 minuto para acabar. E o menino, eu não sei como foi que aconteceu, o time conseguiu dominar o outro de todas as formas, mas no finalzinho o menino lá fez um gol. 6-1. Maravilhoso, a alegria. Ele não estava nem aí para o 6-1, entendeu? A alegria no rosto, claro. Você vai ter que dizer a ele, ó, nós vamos ter que melhorar esse resultado. A gente não vai perder todas as vezes para aquela escola, não. Nós vamos melhorar para a gente ir melhorando e diminuindo essa vantagem. E quem sabe a gente ganhar lá na frente. Porque é assim, Alisson. A vida é assim. Vou te dar um exemplo aqui. Nós estamos estudando, nós formamos uma equipe de 10 pessoas para estudar. Estamos lá estudando. Aí nós vamos fazer uma seleção. Vou citar aqui. Numa loja aqui do Icó, que só tem 2 vagas. Nós se preparamos juntos. Mas só vai ser absorvidos os 2 que lá no momento se deu melhor. Essa é a competição da vida. E mesmo assim, se foi de forma transparente e justa, é se abraçar e a vida segue e tentar, nos próximos, ser o melhor. Ser o melhor. Uma seleção é mais ou menos a questão meritocrática, né? Que você não tem que ter o empurrãozinho de ninguém. É mérito seu, entendeu? Então, você tem que ensinar isso ao aluno. Aqui, nesse momento, nós vamos brincar, mas chegando lá fora, lá a vida cobra e cobra alto. Verdade. Então, você tem que preparar. Eu sempre digo a meus alunos o seguinte: aprenda, absorva conhecimento para transformar em oportunidade. É isso. Eu gosto muito de dizer isso. Eu fiz 5 concursos, passei em 4. É muito bom você, às vezes, não ter que... A gente sabe como é a situação política do Brasil. É muito bom você não ter que bater na porta de ninguém. Certeza. E, às vezes, você tem um valor tão alto e, às vezes, você nem é valorizado, né? Então, o que eu digo para os meus ex-alunos e digo para você também, Alisson, e para todos, que estudar nunca é perda de tempo. Verdade. Nunca é perda de tempo. A gente tem que estudar mesmo. Às vezes é muito chato, mas nem todas as coisas boas, nem tudo tem que ser bom, não. Na vida, não. Você tem que fazer coisas chatas também, porque faz parte dessa nossa caminhada. E é isso. Sou apaixonado pela educação física, foi quem me deu tudo, né? Eu acho que ainda tenho que estar na ativa uns 6 anos aí. Hoje estou muito burocrata. Eu tenho, assim, chegava no domingo, porque teve uma vez que nós botamos 34 escolas nas ruas, no desfile, nas ruas do Icó. E era escola estadual, por isso que eram Jogos Unificados. Eram as escolas estaduais, municipais e as particulares também. E a gente tinha escola da zona rural, fiz muita amizade com o pessoal da zona rural. Pessoal, gente boa demais. E tinha um momento no domingo que estava acontecendo as finais do futebol de campo. Nós estávamos realizando o atletismo e tinha mais ou menos assim umas 3 quadras funcionando com carimba e com as 3 categorias do futsal. Meu filho, às vezes eu me isolava lá em casa, chorar e dizia, não vai terminar não. Isso não vai dar certo. Mas graças a Deus, Deus é bom o tempo todo com todos nós e
Não tem coisa melhor do que... O meu prêmio era ver o sorriso no rostinho dos meninos, das crianças e dos adolescentes também. E eu era meio chato nas reuniões. Que eu dizia, gente, ninguém está aqui atrás do Pelé, não. Mas você também tem que... Eu entendo como funciona isso. Eu só queria que não fizesse coisas tipo o seguinte, não é de 15 a 17... Você não pode botar o cara de 18 anos porque ele joga bola, não. Mas eu dizia, preparem os meninos, conversem com eles desde janeiro para dizer, você só vai participar, só vai representar a escola se você tiver frequência, se você fizer a sua parte na sala de aula. Eu sempre pedia isso. Pedia muito. E os professores têm que entender isso. Verdade. Você está ali levando a camisa da escola e ser um mau aluno na escola, então não, você não vai participar. Eu fiz isso no Baixio. Quando era professor. Não. No meu time você não joga, não, você não tem nem frequência. E outra, você gosta de bater nas outras crianças, nos outros adolescentes, né? Tá fora. Chorou e disse que vou melhorar. Depois, no próximo ano você vai. Esse ano você não vai de jeito nenhum. E o menino no outro ano viajou comigo. Não ficou esse aluno nota 10 não, mas conseguia vir para as aulas, conseguia respeitar os professores e conseguia respeitar. O esporte é mágico, Tem um milhão de valores, de princípios que você pode passar para as crianças. E a vida é essa, tá sempre buscando o melhor para as nossas crianças, os adolescentes, e dizendo a eles, lá fora a peneira vai ficando cada vez mais seletiva. E todo mundo precisa ter trabalho para ter um pouco de conforto na vida. Eu digo a eles, você não quer não ter um pouco de conforto na vida? Trabalhar e pagar suas contas e sobrar um dinheirinho para você ir para o cinema, tomar uma cerveja, levar a namorada para comer um espetinho. Sei lá, uma coisa assim tão simples, mas precisa ter. Verdade. Né? E quem pode fazer isso é conhecimento sendo transformada em oportunidades. E eu digo, tem que dizer... Disse para minha filha e digo para meus alunos até hoje. Bora dar uma estudadinha. O dia é longo demais para passar o dia, tipo, você estuda até 11 horas, se bem que tem as escolas de tempo integral, e chegar em casa e sacudir a bolsa com a mochila, com os livros e só pegar no outro dia. Tira meia hora. E tem mais. Depois que você se apaixonar pela leitura, vai ser bom demais para você. Eu posso dizer uma coisa a vocês. Eu ainda não fiz a minha viagem internacional para a Europa, mas eu conheço muita coisa da Europa. Eu, quando for para a Espanha, eu já sei qual é a culinária, eu já sei um monte de coisa. Eu quero assistir. Se eu chegar a assistir um Barcelona e Real Madrid, para mim vai ser inesquecível. Inesquecível, né? E como é que você conhece? A leitura, através da leitura. Sou um leitor das maiores guerras do planeta, né? E é isso. É o que eu sei fazer, sou um apaixonado pela educação física e eu acho que o professor tem um papel fundamental nessa sociedade brasileira. Precisa melhorar muita coisa ainda, mas acima de tudo, a gente tem que tentar acertar sempre. E tem uma filosofia de vida comigo, Alisson. Se eu não puder te ajudar, jamais eu vou te atrapalhar. Verdade. É isso aí, vocês estão aí, né, acompanhando o nosso aí professor Alexandre aí. Sim, não posso deixar de mandar um abraço, né? Que o pessoal de certeza. Cajazeiras que está assistindo a gente, minha companheira Maria José e suas colegas lá do CDMEX, mandar um abraço especial também para o pessoal do Sérgio Navieira, que a gente chama a família Sérgio, para a turma do Vivina, também os professores do Vivina e todos os seus alunos, meu amigo Cícero Ferreira, um abraço aí para todos os professores. Acabei de receber ali uma cobrança, foi de Fábio, o professor Fábio lá da EP. A gente vai para mais um desafio, porque parece que a APOC andou. Sim, eu sou presidente da APOC aqui do município, né? A gente está na luta. E sou vice-presidente regional, que é Baixio, Palmeirinho, Mari, Icó e Oroz. Uma cobrança para realizar um campeonato de professores, de servidores da escola de futsal, porque Iguatu realizou. Aí, se der certo, vamos chamar aí, vou passar nas escolas. Aí talvez a gente bota as equipes de Baixio, de Palmirim, de Umari, de Lavras, de Cedro, Vazio Alegre e Icó. Se der para formar de cada escola, meu querido, é muita gente. Aí a gente teria que iniciar no sábado e terminar no domingo. E depois fazer uma grande confraternização que é o que realmente interessa, essa mágica do esporte.
unificar professores e servidores de toda uma região para conversar um pouco de lazer, de política, de religião, de futebol e, claro, jogar o futsal. Certeza, muito bom. Acabei viu? de receber essa cobrança aqui do professor Fábio. Com certeza. Aí vai ser Se mandar um muito abraço bom, também viu? pro pessoal da EP, né? E pessoal do Baixio, de Umari, de Palmeirinha, essa região que eu sempre estou fazendo minhas visitas às escolas estaduais e municipais. Quais os maiores desafios você encontra na sua profissão de professor de educação física? Eu sou, como eu já disse, eu sou um apaixonado por educação física e é uma coisa que eu me identifico muito em fazer. Como eu te disse, Alisson, hoje eu sou estou muito burocrata, mas ainda estou em sala de aula. É fazer meu aluno aprender, né? O objetivo, eu sou uma pessoa que... Uma coisa que me maltrata muito, que me deixa muito triste, são as desigualdades sociais. As desigualdades... Não precisa ir para muito longe, não. Aqui no ICO, ou seja, no nosso Brasil, no planeta, entendeu? Às vezes a gente silencia diante de coisas que a gente poderia ajudar muito. Tem muito discurso bonito e práticas totalmente diferentes, né? Então, eu queria que meu aluno entendesse, que nossas crianças entendessem que todos eles têm potencial, mas que nós tivemos uma oportunidade aí eu achava, a gente conversou sobre isso, a gente chegou a conversar com algumas pessoas, que a gente achava que depois daquela pandemia, depois daquele sofrimento todo, de toda a humanidade, a gente achava que o homem ia aprender mais. Eu digo homem, mas de uma forma geral, entendeu? Eu achava que as pessoas poderiam ser melhor. E a gente terminou entendendo que a humanidade parece que caminha para... Não sei, eu queria que as pessoas fossem melhores, que tivessem... que fazer o bem fosse uma questão de obrigação, não é para você depois estar dizendo, fui eu que fiz. Não, você fez porque tem que fazer. Eu gosto de fazer muita coisa boa e ficar no anonimato, sabe? Às vezes não quero nem precisa dizer que fui eu. Então, eu queria muito que não só o desafio da educação física, também como do português, da matemática, da educação como um todo, e de toda a sociedade brasileira e do planeta, porque a gente não vai entrar aqui em coisas que acontecem no mundo que parece que essas pessoas são invisíveis. Mas até, se você for fazer uma pesquisa, a questão da geopolítica mostra muita coisa que é desastrosa, que é má. Tipo, na África tem países que vivem em guerra há mais de 10, 15 anos e as pessoas estão sendo mortas todos os dias, crianças, mulheres e tudo mais. E ninguém faz nada, entendeu? Mas se for um país que tem petróleo, que tem ouro, que tem minério importante, todo mundo vai lá e vai querer ser bonzinho, aí vem OTAN para cá, não sei o quê, entendeu? Aí destrói o país, depois é bonzinho para construir de novo. Você pode ter certeza que a dívida aí vai ficar grande, talvez para o resto da vida. Então, esse imperialismo é uma coisa que nos faz muito mal hoje, essa polarização política, entendeu? Ideologicamente, eu não tenho mais partido, eu voto nas pessoas. Eu agora voto nas pessoas. Eu acho que e nas pessoas que têm um passado progressista. Eu estou bem, mas você tem que entender que aqui agora, nesse momento, deve ter uma criança chorando com fome, e isso não era para acontecer. Porque tem alimento para todo mundo na Terra. Sim, outra coisa, a questão ambiental também preocupa muito. Então, o maior desafio da educação física e da educação é fazer essas pessoas entenderem que eles têm potencial e que ninguém precisa
ter um caminho tão tortuoso, entendeu? É isso. Eu queria que... Pode ser até utopia, mas não é que todo mundo vai viver bem, mas que não tivesse pessoas miseráveis, sabe, Alex? Tipo o seguinte, eu acho uma crueldade gigantesca quando a gente tinha 30 milhões de invisíveis passando fome. O que é isso? Insegurança alimentar. É você comer hoje e não saber quando vai comer mais. Eu voto no velho Lula, no velhinho, porque ele se preocupa com isso. Eram 33, ainda tem 9 milhões. Mas esses 9 milhões não podem ser esquecidos. Ninguém quer saber quem tem lancha, quem tem helicóptero, não. A alimentação, pelo menos às 3 vezes, café da manhã, almoço e janta, é sagrado, tem que ser sagrado. Entendeu? Então, essas coisas me deixam muito triste e eu acho que é o desafio de toda a educação é fazer as pessoas terem o básico, pelo menos o básico. E muito respeito, que as pessoas... O ator principal dessa novela chamada Vida somos nós. Então, se você não tem um olhar especial para as nossas crianças, eu acho que... Eu tenho dito, às vezes, conversando com os outros 2 presidentes, Marcelo, e quero mandar um abraço para os meninos, Marcelo e Naldo, que nós temos um congresso terrível. Parece que de 4 em 4 anos a gente bota pessoas piores lá. Entendeu? Mas os políticos são ruins. Mas quem é que coloca eles lá? São as pessoas que votam neles, né? Eu estive com a prefeita Aurineide, desejei muita sorte a ela, né? Professora, companheira de trabalho, desejei muita sorte, espero que faça um grande mandato, né? Eu tinha uma grande gestão. E também até vou dizer, se a turma do esporte dela quiser resgatar o Jume, a gente está pronto para ajudar. Eu não tenho mais, talvez, energia, resistência para mais. Digo, qual é o passo a passo de realizar o Jume? Porque os meninos são apaixonados por Jume. E uma coisa que ninguém me chama mais, porque tudo passa, né? Mas em algumas entrevistas eu me apresentava como pai do Jume. E isso me deixava muito feliz. Isso me deixava muito feliz. Foi um desafio, porque um cara de fora chegar para fazer isso, você não sabe como é difícil, Alisson. Verdade. Você não sabe como é difícil. Mas, para mim, o maior desafio da educação física, como toda a educação, é diminuir a desigualdade social. Que todo mundo tenha alimento, e que todo mundo tenha saúde, que todo mundo tenha educação. Isso é o básico. Verdade, é isso mesmo, viu, Alexandre? E, Alexandre, aqui eu queria, primeiramente, mais uma vez, agradecer você por ter aceitado esse convite, por ter vindo bater esse papo aqui com a gente. O programa, infelizmente, nós estamos já nas últimas. Eu disse a você, rapaz, é ligeiro, é tranquilo. Mas eu fico meio assim, Alisson. Eu lembro que, não sei, quando eu estava mais na ativa desses jogos, toda semana eu tinha que estar fazendo entrevistas. Eu fui assessor de Marquinhos e de Eduardo, e a gente fez o Caminhando com Saúde, quem fez, trouxe a questão do Zumba, e a gente fez umas coisas bem interessantes aí. Mandar um abraço para Marquinhos, né, meu amigo Marquinhos da Alameda, e também aqui dizer que, Eduardo, você está nas minhas orações para que tenha uma recuperação cada vez melhor, que você tenha 100% dessa, que possa gozar de saúde. Eu também não poderia dizer aqui que lá longezinho, ali em João Pessoa, porque eu vou querer que ela assista isso, Maria Vilani, minha mãe, um abraço bem grande, muito obrigado por a senhora ser a minha mãezinha, entendeu? E um abraço para os meus irmãos também. Mais uma vez, Maria José, minha companheira, vai estar aqui atendendo esse final de semana ou outro, atendendo os professores, né, da APEOC. Um beijão também, um abraço. E é isso, Alisson. Eu agradecer pela oportunidade que você me trazer aqui. Parece que quando eu começo a falar, eu não quero parar mais também, né? E dizer que eu estarei hoje lá, nem que seja no momento, para olhar a questão de mais uma implementação ali de um aparelho que é o Campus Society da ABB. Estive olhando a semana passada, está muito bonito. Está muito bonito. Muito legal. Tenho certeza que seu pai Barbosa vai estar lá, né? Com certeza. Dizer também aqui que dei um abraço no amigo Mendonça,
não fiz isso ainda com você, mas meus pêsames, pela sua irmã que partiu, uma pessoa que era minha companheira de trabalho também da rede municipal, e que Deus possa recebê-la de braços abertos. E é isso, um abraço para todo o ICOR, e que a gente possa caminhar sempre para dias melhores, e que Deus nos abençoe. Isso aí, não saiam daí, daqui a pouco a gente volta. Vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco os meninos já estão aqui no estúdio das CAI, que vão falar tudo aí sobre o esporte deles, sobre o evento que eles foram esse final de semana. Então fica aí, que é rapidinho. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICOR, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O Sindicato na luta com você. Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7. Manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. APOC, Sindicato de Lutas e Conquistas. Oferecemos assessoria jurídica, alojamentos e parcerias. Não perca tempo. Associe-se à APOC e junte-se a nós na luta por uma educação de qualidade e valorização dos seus profissionais. Segundo bimestre chegou e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos. Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de desconto. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICOR. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Joed na estética avançada, cuidando da sua autoestima. Você sabe para que serve o microagulhamento
e como ele pode transformar a sua pele? Além de estimular muito o colágeno, ele também pode tratar linhas finas, manchas, estimular o crescimento capilar e, além disso, melhorar muito o aspecto de estrias. Durante o procedimento, microagulhas penetram na pele, estimulando a renovação celular de forma segura e eficaz. Essas microagulhas criam microcanais, onde a gente pode associar ativos, formando drug delivery, que é a entrega de ativos para potencializar ainda mais os resultados do microagulhamento. Quer transformar a sua pele? Agende sua avaliação e descubra os múltiplos benefícios do microagulhamento já na primeira sessão. Estamos de volta para o programa Hora do Esporte, agora sim com os nossos convidados de hoje aqui, essa galera aqui do Karatê, né, das Kaique, os meninos aqui, queria dar uma boa tarde e agradecer pelo convite, agradecer por ter aceitado, né, o convite aí, Pierre, João Miguel e Kaique, sejam bem-vindos ao programa Hora do Esporte e gostaria que vocês falassem um pouco quem é Pierre, quem é João Miguel e quem é Kaique. Boa tarde, meu nome é Pierre Cauê, eu tenho 19 anos, sou professor e técnico da seleção de kata do Instituto Ascaic. E o João Miguel e o Kaique são meus alunos. Boa tarde, me chamo João Miguel, sou atleta de kata do Instituto Ascaic e tenho 12 anos. Boa tarde, eu me chamo Kaique. Sou aluno também do professor Pierre Cauê, da Academia Ascaic, e eu tenho 20 anos. Isso aí, sejam bem-vindos, meninos, e gostaria de saber aí, Kaique, né, o Pierre já veio aqui já no programa, foi, Pierre? Gostaria de saber de vocês aí, como é que surgiu esse amor pelo Karatê? Cara, o amor que eu sinto pelo Karatê veio de criança. Quando eu era criança, eu assistia muitos desenhos, muitos filmes de karatê, só que pra mim era uma coisa de impossível. Justamente porque a gente mora numa cidade interior muito pequena, né? Então, eu via aquilo e achava, eu queria muito fazer um dia, mas pra mim ia ser uma coisa de impossível, de muito difícil, sabe? Tem um desenho que eu assistia, que era Os Guerreiros Wasabi. Não sei se vocês já assistiram. Mas foi dali que eu queria muito fazer karatê e eu vi assim, oh, meu Deus, que massa, eu queria tanto fazer. E aí acabou que eu fui conhecer quando eu fiquei mais velho. Aí eu vi que tem karatê no ICO e comecei a treinar. E pelo ambiente, pelas pessoas que faziam parte, pelo desenvolvimento tanto meu quanto dos meus colegas e futuramente dos meus alunos, foi daí que eu comecei a sentir o amor pelo karatê. O meu amor pelo karatê surgiu naquele anúncio que teve no karatê nas férias do ano passado, que ia ter treinos nas férias. Eu também, como Pierre, assistia bastante filmes de karatê como o Karate Kid de 2010 e os Karate Kids, os antigos, né? E eu também assisti bastante Cobra Kai e via eles fazendo aqueles golpes. E queria fazer também, né? Eu acho que a minha experiência também é bem semelhante com a do Pierre. Eu sempre senti essa vontade de praticar uma arte marcial a partir dos filmes. A gente não tinha esse acesso antes, mas a gente assistiu bastante. E assistindo e coreografando as lutas, acompanhando os lutadores nos filmes. Era dentro de casa, rodando, tentando espelhar aquilo, sabe? Aí, como o Miguel falou, nas férias a gente viu o anúncio. Eu segui o Pierre, se eu não me engano, aí eu vi um anúncio e digo, olha, talvez seja a oportunidade. Não tive a oportunidade quando eu era criança e corri atrás agora, com 19 anos, 18 anos, pro Karatê. E, diga-se de passagem, acho que foi a melhor escolha que eu fiz. E bom, e para você, Kaique, pode até ficar qual para vocês também, né? Você pode responder qual os maiores desafios e dificuldades na prática do Karatê.
Bom, eu acho que, no geral, é a idade pra mim. Em que sentido? Não que seja um impedimento, mas que pra mim acabou sendo. Na pandemia, antes da pandemia, eu praticava vôlei, jogava vôlei, sempre joguei vôlei. Só que da pandemia pra cá eu parei. Acho que a gente parou, o mundo parou no geral, né? Só que daí pra lá eu não pratiquei mais nenhum esporte. Aí com isso, voltar pro esporte acabou que foi uma dificuldade pra mim. Eu praticava ainda, mas não era aquela coisa tradicional que a gente fazia no ensino médio, era de vez em quando. Então, esporadicamente, fazia caminhada, corria, mas nada muito frequente como o karatê. E então, pra mim, eu acho que um dos maiores desafios no karatê hoje, por mais que eu já tenha uma rotina de treino, uma prática, é essa questão da idade. O nosso corpo não responde mais da mesma forma. A gente tem alguns desafios, algumas coisas que a idade em si traz, a questão da coordenação motora, que a gente brinca muito, né, no dojo. Mas eu acho que todo desafio pode ser superado. E eu acho que eu sou um dos testemunhos desse tipo de pessoa de que a idade não é um impedimento. Eu também não sou tão velho, mas que isso eu acabo vendo como uma superação na minha vida. Eu vivia esse sedentarismo e hoje eu consigo me ver melhor no esporte. Ter uma rotina, enfim, só tenho a agradecer. E aí, João Miguel? Pra mim, a maior dificuldade que eu tenho no karatê é as repetições. Mas tirando isso, eu gosto bastante. Mas sem as repetições, não consigo alcançar nada no karatê. Cara, o karatê ele é lindo, ele é completo. Mas a maior dificuldade que eu vejo hoje, e desde quando eu comecei a praticar, desde que eu comecei a também ser professor, foi que infelizmente é um esporte que não é barato, né? Então, assim, a maior dificuldade que eu sinto hoje, não só pelo fato de ser Kinikó, mas no Brasil inteiro, é um esporte que exige muito do financeiro, às vezes. É justamente o motivo da gente ter feito a ASCAI, que da gente fazer o máximo possível para que não tenham gastos e que todo mundo consiga participar, que todo mundo consiga treinar, para que todo mundo consiga ver a beleza do karatê. E hoje em dia no Brasil, cara, vamos só dar um exemplo de um atleta que não é de kata, um atleta de comitê, que é de luta. Aí você coloca para comprar kimono, luva, protetor torácico, protetor de canela e pé, protetor bucal, coquilha. Isso de uma cor. Aí precisa da cor de outra cor. São duas cores, vermelho e azul. E aí pagar a inscrição, pagar ônibus. É muito gasto, sim, e principalmente quando você não tem o apoio. Graças a Deus, eu vou falar um pouco mais dos nossos patrocinadores. Vou falar agora, né? Falando um pouco dos nossos patrocinadores, que graças a eles ajudam demais a gente, demais mesmo. Sem eles a gente não teria chegado onde a gente chegou. Que é a vereadora Eduarda Dantas, ela ajuda bastante a gente, dá um suporte, um apoio grande, gigantesco. A gente tem muito a agradecer a ela. Ao Caio Sérgio e ao Ciro da V Medicamentos, ajudam bastante, estão sempre presentes com a gente. Tudo que a gente necessita, a gente conversa e a gente vê uma forma. E eles são assíduos, então desde muito tempo eles vêm já ajudando a gente e tudo mais. A Bem-Estar, o Jairo, que também ajuda aqui no programa, né? O Jairo também ajuda a gente bastante. Então a gente tem como nessa academia o local da gente ganhar mais músculo, tem uma segunda via para que a gente consiga ter uma melhor performance, né? Que é a academia. Então, respondendo essa pergunta, realmente é em relação a isso. A arte marcial em si, ela não é cara, a arte marcial. Mas o esporte que você pratica, ele acaba sendo caro. É isso mesmo, a gente sabe, né? Assim, e vocês, né, empresários que queiram ajudar, né, as CAI, que a gente sabe, a gente que é atleta, a gente sabe o quanto é difícil financeiramente ter que deslocar para outros municípios, que infelizmente nosso município também não tem muitas competições, né? Assim, tem que ir para fora mesmo. Então vocês, se você quiser deixar aí o endereço lá das CAI, viu? Cai, Pierre, pode deixar aí o endereço, depois você fala o endereço direitinho, quais os horários de funcionamento, para quem queira também ir lá olhar, às vezes simpatiza com o esporte, né, e queira praticar. E voltando aqui ao nosso papo, eu gostaria também de saber, a gente falou das dificuldades, e gostaria de saber quais os benefícios que o Karatê trouxe para a vida de vocês. Bom, eu acho que quanto à questão do karatê em si como um esporte, ele traz o benefício corporal e o benefício da saúde mental.
né? Que é o bem que o esporte faz, o bem psíquico e o bem da saúde do corpo. O karatê é da mesma forma. A gente tem uma rotina de treinos de diversos tipos de moderação, né? Treinos mais intensos, treinos moderados, mas que focam exatamente nisso, na boa saúde do corpo e na boa saúde da mente. Tirando esse detalhe, a gente também tem a questão da postura. Os atletas do karatê, eles têm uma postura diferenciada dos demais. A gente aprende, a gente tem mandamentos, tem posturas específicas que a gente precisa demonstrar no dojo e precisa demonstrar também fora do dojo para com o mundo, para com a sociedade, né? Porque muitos esportistas acabam tendo atitudes mais violentas em diferentes tipos de esporte. A gente vê às vezes no futebol. Enfim, toda modalidade tem isso. O karatê tem um diferencial. A gente aprende a forma que temos que lidar com as pessoas da forma mais respeitosa possível, tendo cuidado e entendendo que aquela arte marcial não é apenas uma coisa de eu sei praticar um esporte violento. Que o karatê também não é violento. O karatê, assim como outras modalidades de luta, enfim, não é violento. A gente utiliza na situação, no caso, de realmente precisar se defender. Isso na situação necessária. A gente entende isso, a gente pratica dessa forma. A postura do atleta de karatê, a gente nota até nesses campeonatos. Não vamos entrar nisso ainda, que vai falar um pouquinho. Mas a postura dos atletas do karatê no campeonato já é uma postura diferenciada. A gente faz a reverência, a gente respeita os nossos instrutores mais velhos, os nossos senseis. Então, o karatê em si, além do benefício como esporte, ele também tem esse benefício na ética, esse benefício da postura que o atleta de karatê em si precisa ter e é necessário que ele tenha para que se construa, né, esse sujeito. Verdade. O karatê se foca também bastante nos mandamentos, né, o Dojokun. Esforçar-se para a formação do caráter, fidelidade para converter o caminho da razão, criar atitude de esforço, respeito acima de tudo, conter o espírito de agressão. Ele se foca bastante nisso e a gente pode tirar muito aprendizado nessas 5 palavras. Então, cara, pra mim, o maior benefício que teve do karatê é ver os meus alunos crescendo não só como ficando mais fortes, ganhando seus troféus, suas medalhas, mas forma de cidadão mesmo. O benefício que eu mais acho lindo, o benefício que eu mais acho que se você conseguir colocar essa parte do karatê mais para a sociedade, seria o melhor. Que nem o Caio que tinha falado do futebol, o problema não é nem o futebol é lindo como qualquer outro esporte, mas a conduta ética que às vezes não acompanha o esporte que acaba prejudicando. Diferentemente da conduta ética do karatê, sendo que é uma coisa que a gente fala em todo treino, em toda aula. Em qualquer professor de karatê que você for ver que realmente ensina karatê, vai falar bem do karatê e sua forma ética de ensinar. Você vê até em alguns, não vou falar todos, logicamente, mas que você vê técnico de futebol xingando o atleta ali. Eu não acho isso certo, né? Eu não acho, como professor de karatê, eu não acho isso certo. Uma coisa é você falar de uma forma para o seu aluno para ele compreender, mas xingar aquele atleta, ele vai colocar aquela mesma ação para outros atletas. E por isso que a gente tem tanta briga. Como é que é o nome? Briga de futebol? Briga. Torcida organizada. Isso, né? Exatamente. Você já tira daí, né? Mas não falando mal do futebol, mas a conduta ética que não é acompanhada, né? Verdade. E a rotina de treino de vocês, como é que funciona? Cara, eu treino. No momento agora, eu não tô treinando tanto como eu treinava antes, porque eu acabei tendo uma lesão na clavícula. Mas eu voltei recentemente a treinar. Mas antes eu treinava todo dia. Todo dia, só não no domingo. Treinava 1 hora por dia, de segunda a sábado, às vezes no sábado 2 horas. E permaneci por bastante tempo atrás. Aí como agora eu tô voltando aos poucos, mas eu pretendo voltar à mesma rotina que eu tinha antes. Bom, a minha rotina de treino, a gente tem outras demandas da nossa vida e a gente precisa conciliar isso, né, diante da nossa prática de karatê. Eu também sou professor, então preciso adaptar a nossa rotina a isso. Eu faço karatê na parte da manhã, nas terças, quartas e sextas, e nos sábados também. Fora os treinos que a gente tem em casa, né? A gente vai ao dojo nesses horários, a gente tem treinos com
o professor Pierre com o CC Edilson também, com os nossos amigos David, Flávia. Então, durante a semana a gente tem essas rotinas. Na parte da manhã, 2 horas, quase 3 horas de treino às vezes. E também a gente treina em casa. O que dá para treinar de acordo com as nossas situações, né, na nossa vida. A gente treina em casa também. Minha rotina de treinos é bem parecida com a de Kaique, né? Eu treino terça-feira, quarta-feira e sexta-feira e no sábado. E eu treino bastante em casa, como kata, kihon e às vezes o comitê. Isso aí, Pierre, eu gostaria que você aproveitasse aí e falasse, né, quais os horários lá do funcionamento das CAIC, qual também a faixa etária que pode ir, se todo mundo pode ir lá, não tem discriminação. Falasse um pouquinho aí das CAIC, o endereço. Certo. A SCAIC, ela está localizada lá no Alto Joaninha Sobral, na Inácia Mans. E é o seguinte, a gente tem alunos de 5 anos. Então, a partir de 5 anos, a gente ensina, a partir de 5 anos, né? Temos alunos com autismo, temos alunos mulheres, homens, todos os tipos de aluno nós temos. É uma arte marcial que a gente nunca faz discriminação com nada. A partir do momento que você entra no tatame, você pode ser filho de qualquer tipo de pessoa, do presidente, pisou no tatame, você é aluno. Então, independentemente da forma de como você é fora do dojo, você entra ali, você é um karateca, você é um aluno. Então, a gente tem nosso Instagram também, em relação aos horários, tem muitos horários. Eu vou acabar errando, algum caso eu vou falar aqui. Meus horários são pela manhã, temos treinos de manhã, tarde, de noite, até o sábado. Então, segunda a sábado a gente está tendo treino. Nosso Instagram é Instituto Ascaik. Lá tem todas as informações, até mesmo para as pessoas ver como é que é o dojo e tudo mais, as fotos dos nossos alunos, dos professores, vídeos de aula. Show de bola. E esse final de semana, né, vocês foram aí para a competição aí, Copa Jaguaribe, mais de 60 inscritos, né, mais 60 atletas. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aí desse evento. Cara, a Copa Jaguaribe é, pra gente, né, a maior Copa da região Centro-Sul aqui do Ceará, né. Lá temos o nosso professor Osmar, que foi o professor do meu professor, né. E Osmar Negreiros é o nome dele. Lá o campeonato foi muito grande, foi grande. A única coisa ruim que eu vi do evento foi a única coisa foi só o calor. Mas Jaguaribe não tem como mudar também o calor, porque Jaguaribe sempre foi quente, sempre vai continuar sendo quente, né? Mas foi um evento assim que fiquei muito feliz, porque muitos atletas que, por exemplo, o João Miguel e a Camille, a Isabela, que são da minha seleção de kata, todos pegaram um bom pódio, o Cícero Arthur também. E outros alunos também do dojo pegaram um ótimo pódio. Por exemplo, a Bia nunca tinha competido. Quem mais não tinha competido? Só Bia. Inclusive a gente tem algumas fotos aí para mostrar. A produção colocar aí para vocês ir falando aí do pessoal aí. Aí o Levi, ele veio aqui no programa passado, né? O Levi, ele já é um atleta já que treina já há bastante tempo, foi pro Cearense e tudo mais. Que a gente vai falar também no Cearense um pouquinho depois. Aí o Levi, ele tirou... Primeiro, pronto, era o Levi. Ele já tinha competido antes, mas nunca tinha competido comitê, que é luta. Ele nunca tinha competido luta e foi a primeira vez que ele competiu. E tirou o bronze. As lutas deles foram muito boas. Foi muito boa a luta do Levi. Agora é só pegar o que aconteceu, né? Treinar mais para que na próxima a gente consiga o melhor resultado. Mas aí... A Ana Vitória do comitê, pegou prata. Passando... Camille, minha menina, minha prima. Também veio no programa passado. Veio aqui sim. A segunda vez que ela competiu kata. A primeira vez foi lá no Cedro e ela teve um bom resultado. Aí ela pegou, treinou. A gente falou, tem que melhorar isso aqui. Chegou lá, pegou ouro. É isso aí. A repetição nunca é demais, que nem eu sempre falo. Ana Beatriz, primeiro campeonato dela, pegou ouro no tira-fita. Muito bom. Cícero Arthur foi o primeiro campeonato do Cícero, também era o Cícero. Primeiro campeonato do Cícero, ele tirou ouro. É um aluno que a gente tem muito orgulho, porque o Cícero ele tem autismo. Então, você vê que
muitas pessoas discriminam, sendo que o karatê ele vai e reconstrói e tira um aprendizado daí, né? Então, o Cícero, muito orgulhoso do Cícero, estou. Isabelle. A Isabela, ela treina, ela começou tem pouco tempo. Ela já tem pouco tempo. A primeira competição que ela teve foi lá no Cedro. Ela no Cedro ela pegou segundo lugar também, né? Foi no tira-fita. E na Copa Jaguaribe ela pegou segundo lugar no kata, que era a primeira vez que ela competiu kata também. 7 anos. Sim, pra você ver, 7 anos, tanto é que lá nem categoria pra ela tinha. Subiram ela de categoria e mesmo assim ela foi e deu show. Miguel Ângelo, tirou bronze no tira-fita. Ótimo aluno também, o Miguel Ângelo. Aí a Isabela de novo no tira-fita, pegou o 3º lugar. Muito bom. E aqui o Miguel, né? O Miguel que tá aqui com a gente aqui na entrevista. Primeira vez que também que o Miguel compete kata. Fala aí, Miguel, como é que foi competir kata pela primeira vez? Foi muito bom. Eu já tô acostumado, né? Eu gosto muito de kata, da modalidade kata, a luta, né? Com vários adversários imaginários. E foi muito bom. Já tinha competido também antes no Cedro, competi comitê, luta. E foi muito bom. Seguindo os passos do professor, né? Tá certo. E aí, gostaria também de saber de vocês, né? Se tem alguém que inspiram vocês, tanto na vida como no karatê. Bom, eu acho que na vida no geral, acho que os nossos pais são os nossos maiores exemplos e as pessoas que realmente inspiram a gente. Então, os meus pais, acho que tudo que eles fizeram, acho que para chegar até aqui na situação que a gente sempre viveu, tudo eu tenho a agradecer a eles. Já o karatê, acho que todos os nossos amigos, os nossos senseis, que também não tem aquela distância de amizade, né? Não tem assim, a gente tem um respeito, mas não uma coisa de superioridade. Todos os nossos senseis são nossos amigos, então todos eles são uma grande fonte de inspiração pra gente. Sensei Marcos, Sensei Edilson, Sensei David, Flávio. E eu acho que, não porque ele tá aqui, mas Pierre é uma das pessoas que mais me inspira no karatê. Como ele citou, ele teve um pequeno acidente, né, na última Copa Cedro que ele teve. E ele passou esse tempo ensinando a gente, mesmo machucado. Então, eu refleti muito sobre esse período, sozinho em casa, com o Miguel também conversando. E a gente tira esse aprendizado que você consegue. Mesmo você vivendo situações difíceis, essas situações que você precisa superar. E, cara, muito obrigado, de verdade, muito obrigado por ser esse exemplo constante pra gente. Porque você mostra, o seu sensei, ele mostra que não é só por conta daquele acidente, não é só por conta dessa situação que pode acontecer, que isso vai acabar a sua vida. De forma alguma, você pode dar a volta por cima, você pode superar essa dificuldade e, enfim, ser uma pessoa muito melhor do que você já era. Então, muito obrigado por isso. Eu me inspiro bastante na minha família, né? Como o Kaique disse, me inspiro muito, lá em casa nós somos 4, me inspiro muito neles 3, em mãe, pai e Kaique. Me inspiro nos meus primos, nos meus tios, minhas tias, minhas primas. Me inspiro muito neles. E no karatê, como o Kaique disse, os senseis. Me inspiro muito em Sensei Pierre, Sensei Edilson, Sensei Marcos, Ana Flávia, David. Gosto bastante da força por fora e por dentro deles. Eles são muito inspiradores. Só tomando a palavra de Kaique, né? Eu que agradeço, cara, no final das contas, porque quanto mais eu vejo que os alunos, eles têm uma parte que se inspiram em mim, mais eu ainda sinto a obrigação de demonstrar isso, né? Mas eu tenho a obrigação de estar melhor, para ensinar melhor e ter melhores resultados, né? Então, assim, quem eu me inspiro, logicamente minha família, minha mãe, se estiver me assistindo, beijo pra senhora. Com certeza. Tá certo. Mas no karatê em si, meus professores, o Edilson e o Marcos, desde quando eu entrei, assim, 2 professores em que um dia eu pensava, eu quero ser igual a eles, quero ser igual. E hoje em dia eu sou professor também, né? Então,
eu vejo que o caminho está sendo certo. E outra pessoa que não é da ICO, enfim, é o Koji Arimoto, né? É um sensei do Japão, me inspiro muito nele em relação porque ele era técnico de kata, então me inspiro bastante. Tenho muitas aulas que eu aprendo, que eu repasso para meus alunos também. Então é praticamente isso. Muito bem, parabéns aí a vocês. E aí, eu gostaria que você falasse também aí das outras competições que vocês vão participar, né? Vai ter o Cearense, vai ter outras competições. Vai, nosso foco agora, depois da Copa Jaguaribe, é a final do Cearense. Ela vai acontecer ali no finalzinho de novembro e queremos bastante ir, levar alunos em peso. A única coisa ruim mesmo é porque é longe e que nem eu tinha falado no início, em relação ao apoio, né? Então, se você quiser apoiar a nossa associação, a gente agradece demais. Que nem eu tinha falado, né? É um esporte que é um esporte muito lindo, muito preciso para a sociedade, mas infelizmente com a ausência do apoio fica muito difícil de realizar. E eu garanto que a gente vai dar o nosso melhor como toda competição e vamos tentar levar o máximo de atletas possíveis para que a gente consiga ter um bom resultado. Eu fui ano passado, é tão assim esse caso, cara, que os atletas que vieram ano passado para cá, que a gente fez a entrevista, né? A gente passou o brasileiro e não fomos, por falta de apoio. Porque era em Fortaleza, só que precisava fazer credenciamento na Confederação Brasileira, precisava fazer a inscrição e precisava fazer muita coisa. Então acaba que fica muito difícil mesmo fazer esse tipo de coisa sem um apoio. Então, a gente tendo esse apoio, eu garanto que a gente chega nem que a gente dê a volta ao mundo competindo. Mas a questão é mais isso mesmo, porque força de vontade a gente tem 155% de sobra. E vai ser aonde o Campeonato Cearense? O Cearense vai ser em Fortaleza. Provavelmente, se for no mesmo local do ano passado, vai ser no CFO, que é no Castelão, isso, ali, na né? frente do Castelão, exatamente, no ginásio. É isso aí, queria aqui agradecer a vocês, né, pela presença, muito obrigado por ter vindo e vocês fiquem aí à vontade para falar aí, deixar seu recado final, agradecer a alguém, vocês fiquem à vontade. Eu acho que agradecer a oportunidade, primeiramente, a gente tá crescendo no Karatê no ICOL, graças a Deus, mas ainda preciso mais força, é preciso mais divulgação e ter essa oportunidade aqui é uma grande honra pra gente. Porque muitas pessoas como a gente, né, temos uma história que cada um vive uma história diferente, tem uma inspiração diferente, tem uma história com a arte marcial de uma forma diferente e às vezes esse alcance pode facilitar isso, né, essa visibilidade e dizer, nossa, então ICO tem isso, eu posso ir, posso vivenciar essa situação, vivenciar essa grandiosidade na minha vida. Então, queria falar sobre isso, né, agradecer também esse espaço e dizer que você, pessoa de qualquer tipo de idade, se tem essa vontade, se deseja praticar alguma arte marcial, eu acho que o Karatê é sim uma ótima oportunidade. A Sky que está aqui, a gente brinca muito, a gente lá no dojo, temos alunos de diversas idades. Acho que o Pierre até falou isso aqui na entrevista naquela outra vez. A gente tem uma colega que faz treino com a gente, que é a Zuleide, ela tem 65 anos. Então, ou seja, não tem um limite de idade. Você pode participar independente do seu momento de vida, da questão de idade, enfim, a gente sempre vai acolher. Então você que tem essa vontade, né, esse desejo de participar, será sempre bem-vindo entre a gente. E esporte é tudo. Eu acho que tanto o benefício do corpo em si, o benefício da saúde, quanto o benefício psíquico, né, da mente, tudo isso é englobado no esporte. Eu trago aqui o Karatê, mas eu também trago essa mensagem do esporte no geral. Pratique esporte. De certa forma, é muito bom. Realmente, pra vida. O esporte é tudo, eu acho. Gostaria de agradecer a todos que não estiveram aqui, como Flávia, que não pôde ir, David, Edils, Marcos. E também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o dojo e que o dojo ganhe mais popularidade, né? Pela palavra de Kaique, que novos atletas venham para estar junto conosco, competindo, ganhando medalhas, ganhando troféus. E é isso.
Puxando o gancho, realmente, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, falar sobre nossos planos futuros, né, nossos campeonatos, o que a gente conseguiu conquistar e abrindo uma nova aba para que pessoas conheçam o nosso trabalho e vejam que é um trabalho que realmente traz um resultado, né? Verdade. E um último recado que eu digo, também algo parecido com o que o Kaique falou, é que, infelizmente, a gente vive uma sociedade muito fragilizada. Uma sociedade em que as pessoas, às vezes, dão muita desculpa e isso não gera resultado. E o Karatê, ele vem para isso, para que você tire isso de você. Às vezes, eu até brinco com os meninos, né? Aqui é que tá doendo ficar em base. Eu sei que tá doendo. Mas por quê? Porque, assim, pra mim, seria fácil dizer assim, pois tá bom, pode subir, pode tomar água, mas eu quero dizer, não. Por quê? Porque ali é um momento em que você tem que ter a cabeça forte, ter a cabeça firme, e pra saber que você tem controle do que você tá fazendo. O que as pessoas fazem quando às vezes não tem essa força mental é o quê? É extrapolar em vícios não saudáveis, né? E aí o que acontece quando você não tem essa força mental é isso. Então o cara vem pra cá pra dizer, você tem força mental. Então vamos trabalhar essa força. Você não é um escravo daquilo que te faz mal. Se você for escravo daquilo que te faz bem, aí sim. Esse é o nosso trabalho. É você transformar aquilo que você faz no seu gosto e que lhe traga benefício, que nem o karatê. Então, por exemplo, eu tinha falado da própria Isabela. Ela é uma criança de 7 anos. E você vê uma criança de 7 anos hoje em dia que se preocupa tanto assim com o esporte, é muito lindo de se ver. Você vê criança de 7, 8 anos xingando os pais. Alienado no celular. E a mãe, não, deu meu celular, cala a boca, não sei o quê. Como se fosse normal hoje em dia. E você sabe que não é. Então a gente tira isso do karatê como uma forma de mostrar um novo mundo. Um mundo correto. Uma linha para você seguir e mostrar que você é capaz de fazer as coisas. Capaz de você ter o próprio controle de você mesmo e do seu futuro. Esse é o recado que eu quero deixar para quem não pratica e para quem pratica. Não, o que eu vejo muito errado às vezes no karatê hoje em dia é aquele professor que quer ser o sabe-tudo, que quer ser o bichão, às vezes acaba, em vez de aproximando, acaba distanciando alguns alunos. O que eu pretendo tirar isso, eu, Pierre Cauê, eu pretendo tirar isso do karatê. Eu acho que a gente vive numa geração em que a gente tem que modular para transformar para algo bom, não afastar, né? Então esse é o recado que eu quero deixar para vocês, tá? Isso aí, se quiser agradecer alguém, os parceiros, né, quiser falar, pode ficar à Claro, vontade. totalmente o apoio da Eduardo Dantas, a nossa vereadora Eduarda Dantas ajuda bastante a gente, ela já visitou o nosso dojo, tudo que a gente necessita em relação em apoio, falamos com ela, o que ela puder fazer, ela está sempre ajudando a gente. A Via Medicamentos, que é o nosso patrocinador de bastante tempo já, o Caio Sérgio e o Ciro ajudam bastante a gente. E a Bem-Estar, que é o Jairo, né? O Jairo. Eu vou voltar pra academia, eu só não voltei por causa da minha lesão, mas próximo ano eu já tô voltando. Você tá igual a mim, toda segunda eu volto, toda segunda. Mas eu vou voltar, só não volto porque eu não posso, porque se eu pudesse eu já tinha voltado. Mas próximo ano eu já tô lá de novo, tá certo? No momento a gente tem os atletas treinando lá, a Ana Flávia, o Marcos, a Cíntia. Mas quando eu puder voltar, eu já tô voltando. Agradecer bastante eles por esse apoio. E se você quiser apoiar a Sky, que nós já tinha falado, então a gente agradece bastante. E fazemos o nosso serviço da forma que tem que ser feito. Exatamente, até aqui o pessoal comentando aqui, né? O João Carlos Silva, dando parabéns aí a vocês aí. Edilânio, né? Jocineide também, dando os parabéns. Estevão Nunes, meu amigo. Gilberto Alves também, meu amigo. Dedeu, Alex aí, tudo parabenizando. Queria aqui mais uma vez parabenizar vocês e continue, né, nessa luta. A gente sabe que não é fácil, mas continue, perseverança. E a vocês, né, aí que nos acompanham toda segunda e quinta, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia e até segunda-feira, até quinta-feira, né, se Deus quiser. Tchau.
segundo bimestre chegou e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos. Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de desconto. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês. Eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem um crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além da venda. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem.